Bem, bom dia. Estamos aí começando a aula de hoje sobre geleia real. A geleia real, fazendo aí um breve histórico, né? Já era conhecida desde a Grécia Antiga. Aristóteles foi um filósofo, né, antigo outro que descobriu as funções, e na Ásia ela já era empregada na medicina chinesa tradicional desde a antiguidade também. O nome geleia real foi criado pelo cientista francês René Réaumur. No século XVII, né? Em 1852, o reverendo Langstroth, conhecido como o pai da apicultura, foi o primeiro a analisar quimicamente a geleia real. Vale lembrar que esse reverendo aqui, Langstroth, foi quem propôs o cultivo de abelha, né, até hoje conhecido em caixas do modelo Langstroth. Ele também propôs, durante os anos 50, a produção comercial da geleia em lugares onde a produção do mel não era tão rentável. Ou seja, em locais que não tinha produção eficiente de mel, ele propôs trocar, que os apicultores, ao invés de produzir mel, começassem a produzir geleia real, né? Aqui no Brasil, a instrução normativa de 2001 é a legislação referente a não só a geleia real, né? Mas também a cera, ao veneno da abelha, própolis e o pólen. Então, essa lei aqui, de 2001, é a que regula a produção, é a lei que regula o PIC, né? Produto, a identidade e a qualidade da geleia real. E ele, se alguém tiver interesse, é só digitar na internet, né? IN número 3, Instrução Normativa número 3, de janeiro de 2001. E o que é geleia real? Geleia real é o produto da secreção do sistema glandular cefálico das abelhas, né? Especificamente das glândulas hipofaringeanas e mandibulares, e coletado até 72 horas. Isso é o que está lá na instrução normativa. Além da geleia real, também na instrução normativa, tem o quê? A geleia real liofilizada, cuja definição é a mesma, a única diferença é que, nesse caso, ela sofreu uma desidratação pelo processo de liofilização. Ou seja, essa daqui é líquida, né, pastosa, e a liofilizada é seca, foi desidratada. Para fazer essa desidratação, normalmente usam liofilização. A geleia natural, a geleia real in natura, ela tem essa aparência esbranquiçada. Ela é retirada da célula real, a qual vai possuir a larva, então tem que retirar essa larva, normalmente é uma larva bem grande, retira a larva e separa a geleia. A principal produtora e também exportadora de geleia real é a China.
cuja produção chega a ser de 8 quilos por colônia por ano, certo? Ou 300 miligramas a cada 3 dias. Sendo que esse país é responsável por mais de 60% da produção mundial. Ou seja, a China produz por ano ao redor de 2.000 toneladas da geleia real, que é bastante. Além da China, temos Coreia, Japão, Taiwan. Como grandes exportadores, além da Europa Oriental e México, como grandes produtores. O processamento é feito pelas seguintes etapas: colheita, extração, armazenamento, testes de qualidade e posterior comercialização. E o que a nossa geleia real vai conter? 60% a 70% de umidade e água, né? Você vê que varia bastante, mas, por exemplo, proteína entre 9 e 18. Açúcares de 11 a 23, entre 11 e 23. Lipídios entre 4 e 8. Sais minerais 0,3 até 3. E vitaminas entre 0,3 e 3%. Então, é bem variável essa composição centesimal dela, tá? Agora, a gente vai ver a partir daqui cada um desses componentes separadamente. Por exemplo, carboidrato. Após você tirar a umidade, o carboidrato corresponde a 30% da composição da geleia real. Os 3 principais, assim como no mel, são frutose, glicose e sacarose. Os mesmos 3 açúcares que tem no mel, né? Também estão presentes na geleia real. E além desses 3 principais, tem pequenos vestígios, pequenas quantidades de maltose, ribose e trealose. Com relação às proteínas, após você retirar a água, tirar a umidade, a proteína representa 50% da matéria seca. Elas são conhecidas como proteínas da geleia real, MRJP. Aqui está em inglês. Principais proteínas da geleia real. Essa MRJP existem 4 tipos. A 1, 2 e 5 representam a ingestão de aminoácidos essenciais. E a 2 a 5 são as principais reservas de nitrogênio da abelha durante o crescimento. Ou seja, a geleia real é um produto rico em proteína. Os grupos de proteínas são roialactina, geleinas, aspimin, roialisina. Com relação aos lipídios, os lipídios são entre 3 e 20% da matéria seca. Então, retirou a água, você tem essa quantidade de lipídios. O principal lipídio é o 10-HDA, ou seja, 10-hidroxi-2-decenoico ácido. É um ácido insaturado que possui atividade antimicrobiana, ou seja, é um antibiótico natural que age principalmente é eficaz contra a E. coli e micrococos pyogenes. Então, esse lipídio é um antibiótico natural presente na geleia. Vitaminas.
A geleia real é muito rica em vitaminas do complexo B, principalmente a B5, mas também possui B1, B2, B6, B8, B9 e B12. Então, muito rico em vitaminas do complexo B. As lipossolúveis A, D, E e K não estão presentes. E, após a vitamina B, ela tem um pouco da vitamina C, pequenas quantidades. Porém, esse teor de vitaminas é sazonal, varia de acordo com o pólen, sendo que o pólen que a abelha recolhe é a principal fonte de vitaminas, ou seja, as vitaminas presentes na geleia é proveniente lá do pólen da abelha, tá? da planta, que a abelha traz junto quando vai produzir a geleia real. Minerais. Retirando a umidade, minerais são entre 4% e 8% da matéria seca. Rico em sódio, cálcio, potássio, fósforo, zinco, enxofre, alumínio e cobre. Ou seja, é uma excelente fonte de minerais também. Podemos ver, então, que ela contém todos os nutrientes, né? E quais os benefícios de consumir geleia real? Possui efeito antibacteriano, antioxidante, anticâncer, cardiovascular, boa para diabetes, efeito neuronal no sistema hormonal e também efeito na pele, ossos e colágeno. Com relação ao efeito antimicrobiano, a gente viu agora há pouco que o ácido graxo, ou seja, o lipídio 10-HDA, é eficiente contra diversas bactérias e fungos, né? E. coli, micrococcus, neuróspora. E além desse ácido graxo, a gente tem a proteína roialactina, que provou também possuir forte ação antibacteriana contra bactérias gram-positivas do gênero Lactobacillus, Clostridium, Leconostox, Staphylococcus, Streptococcus, porém ela não é eficaz contra gram-negativas. Além da proteína roialactina, as proteínas geleinas 1, 2 e 3 também apresentaram propriedade antimicrobiana, principalmente contra fungos, bactérias gram-positivas e gram-negativas. Com relação ao efeito antioxidante, que é aquela capacidade que ela é conhecida, né, por retardar o envelhecimento, sabe-se que a geleia real, em modelos experimentais com plantas, leveduras e cobaias, mostrou-se eficaz na proteção contra o estresse oxidativo. Além disso, a peroxidação lipídica também foi inibida em experimentos com cobaia. Com relação ao efeito anticâncer, geleia real já em experimentos, tá? Os experimentos são todos aqui embaixo, tá? Então, depois, no final da aula, a gente vai colocar tem as referências bibliográficas, tudo bem? Então, esses pesquisadores aqui notaram o quê? Atividade antitumoral contra leucemias e antiangiogênese, né? Ou seja, ela é boa para a retina e foi isso in vitro, tá? E também agiu contra células de carcinoma cervical e uterino humano. Contra câncer de útero, né? Também outro estudo
mostrou que a geleia real foi eficaz no crescimento, né? Ou seja, diminuiu o crescimento de células de câncer de mama. Com relação ao efeito cardiovascular, ela atua sobre o sistema cardiovascular no sangue, regulando a pressão sanguínea, o que revigora o organismo. Além disso, a medicina alternativa, né, recomenda geleia real para pessoas anêmicas, onde nota-se que após 3 semanas de tratamento, o número de glóbulos vermelhos aumenta. Ou seja, além de ser boa para anemia, né, ainda ela é boa para hipertensão e também arteriosclerose. Também notou-se em outros estudos, né, os estudos estão sempre lá embaixo, que a geleia real, administrada por 14 dias, aumentou o HDL, ou seja, o colesterol bom, em idosos e diminuiu o colesterol ruim. Com relação ao diabetes, alguns estudos comprovaram que ela pode reduzir o nível de açúcar no sangue. E, além disso, em pacientes resistentes à insulina, foi notado que 3 horas após a sua administração, ela conseguiu reduzir em 33% esse açúcar do sangue. Ou seja, também seria eficaz no tratamento da diabetes. Tradicionalmente, o efeito benéfico dela é aumento da memória, prevenir a senilidade, aumentar a energia, reduzir a ansiedade, acalmar indivíduos hiperativos. Além de alguns de seus compostos terem efeitos benéficos sobre células nervosas. Com relação ao sistema hormonal, ela é eficaz em tratamento de osteoporose, melhora o equilíbrio hormonal na pré-menopausa, conhecida por aumentar a fertilidade em homens e mulheres, aumentando óvulos, a qualidade do esperma e, além disso, ajuda em casos de baixos lipídios, impotência, principalmente em idosos. É também conhecido como ser uma promotora da fertilidade, tanto em homens quanto em mulheres. Com relação à pele, ossos e colágenos, ela é conhecida por aumentar a produção de colágeno. Além disso, em alguns estudos, mostrou-se que ela inibiu a perda óssea em cobaias. Ou seja, alguns nutrientes dela tendem a aumentar o teor de cálcio nos tecidos ósseos, principalmente os femorais. Então, também teria aí essa potencialidade aí de ser utilizada para osteoporose. Agora, a gente vai ver na prática como essa geleia real é produzida. A geleia real, que é produzida para alimentação de larvas, com até 72 horas de vida, é muito difícil de ser coletada por ser depositada em pequena quantidade no fundo de cada alvéolo dos favos de cria.
Sem contar que essa prática exigiria o sacrifício de uma grande quantidade de crias. Porém, para a geração de uma rainha, as abelhas constroem uma célula de criação muito maior que um alvéolo, conhecida como realeira. Para alimentar a larva, entre o 5º e o 6º dia, abastecem a célula real com um bom estoque de geleia real no seu interior. E depois operculam a realeira, ou seja, fecham com cera. Aí, o que a gente nota? Aqui você tem o favo, né? E aqui é uma realeira, ou seja, o local onde vai ser produzido a rainha e onde é depositada a geleia real é um alvéolo super grande, né? Super grande, normalmente fica aí localizado nas extremidades e é conhecido como realeira. Essa massa branca é a geleia real. Colocada na realeira em maior quantidade, viabiliza a coleta. Outro fato importante é que são construídas várias realeiras, entre 3 e 5 em média. Então, se deseja produzir geleia real, toda vez que encontrar realeiras, o apicultor pode coletar delas, o que, é claro, irá resultar numa colheita relativamente pequena. Entretanto, algumas colmeias podem ser orfanadas, ou seja, suas rainhas podem ser retiradas de modo a estimular as abelhas a produzirem realeiras e colocarem dentro delas geleia real. Fazendo isso periodicamente, de uma forma controlada, a colheita pode ser feita com maior frequência. Esta técnica de produção de geleia é chamada de método da puxada natural. O fundamento básico da produção de geleia real é justamente a produção de rainha, porque é na produção de rainha onde as abelhas operárias mais depositam esse produto para a alimentação da larva da futura rainha. A partir daí, dessa observação da biologia das abelhas, é que se criou algumas técnicas de produção de geleia real, seja a técnica de orfanação, quando a gente faz a troca de rainha no próprio campo, orfanando aquela colmeia, então ela vai puxar algumas realeiras, uma variação muito grande de 10, 15, 20 realeiras, e então se interrompe vamos dizer assim, a efetivação dessa rainha e se colhe a geleia real. A partir dessa técnica de orfanação, que é uma técnica considerada uma técnica natural, outras técnicas foram evoluindo, sempre com o objetivo de se aumentar o número de realeiras produzidas e, consequentemente, aumentando a quantidade de geleia real a ser colhida nessa criação interrompida de produção de rainhas. Vamos considerar que um ovo leve 3 dias para eclodir a partir da postura. Entre o 4º e 6º dia é construída a realeira. No 7º ou 8º, toda a reserva de geleia necessária para a futura rainha já terá sido depositada. No 9º dia, a realeira será operculada, quando a larva se transforma em pupa e se desenvolve fisicamente, acontecendo o nascimento no 16º dia. Então, havendo larvas com idade adequada, a geleia estará disponível em 3 dias a partir da orfanação da colmeia. Isso quer dizer que o ciclo de produção da geleia dura 72 horas após a orfanação, período suficiente para que as operárias construam as realeiras e coloquem em seu interior a geleia real. E tem o apicultor que ele é dedicado a trabalhar com a cera violada. Ele só faz a cera violada. Ele é apicultor, fez os cursos, já produziu mel um dia, mas depois ele começa a se dedicar a isso aqui e ele fica só nessa parte de cera violada. E ele faz a partir daquela cera ali que você dá para ele? A partir dessa cera aqui. Ele faz essa aqui. Tá entendendo? Você sabe como é que é a produção de geleia real, não? A produção de geleia real, você no máximo, você vai abrir caixa de 3 em 3 dias. Aí... Você pode abrir de quanto em quanto, Zé?
Essa daqui? Essa daqui, vamos lá, eu abro cada caixa minha de 3 em 3 meses. Para tirar 15 quilos de mel. Então, aí o que ele falou, que quando a produção é só mel, só para produzir mel, ele vai coletar a cada 3 vezes 15 quilos de mel, cada 3 meses, 15 quilos de mel. Já a geleia real, ele vai coletar a cada 3 dias. Mas da geleia real, como é que faz, então? Aí a da geleia real é o seguinte, a abelha rainha vem, põe o ovo, tá? O que as operárias fazem? Tá, mas não é isso aqui. Eu tenho que achar uma realeira. Ah, tem uma coisa aqui parecida com realeira. Uma realeira. É uma realeira. Ai, vem cá. Ó, isso aqui é própolis. Vocês que não conhecem, pode passar na mão. Aí o própolis. Aqui, olha. Olha o que aconteceu nesse quadro aqui de interessante. Vocês já viram? Cadê a realeira? Deixa eu ter esse treco. Ah, tá aqui. Cheirinho bom. Olha só que coisa interessante. Mesmo o quadro, quando é coisa, quando elas cismam de fazer célula de zangão, elas fazem. Aqui, ó. Daqui pra cá é célula de operária, daqui pra cá é célula de zangão. Levanta assim que ele vê aqui desse lado e do outro. Ó, caralho. Aí no detalhe o que a gente está vendo, a célula para produzir abelha operária e a célula para produzir zangão. Então são células diferentes. Viu? Agora aqui é uma realeira. Aí na ponta? E aqui do lado, no detalhe, a célula para produzir a rainha. Então é essa célula aqui que vai ter a nossa geleia real. Cadê? E fica que faz... O quê? Aqui é uma realeira. Licença precisa de castela, né? Tem uma atrás. Então como é que é o negócio? Chega uma rainha, bota um ovo ali dentro daquela sala. É porque os ovos são todos iguais. O que faz transformar aquele ovo numa larva de operária ou de zangão Não, tipo, o que faz a rainha virar rainha não é a cor da rainha real. Ou de uma princesa, Como é que ela pode dizer? não é a rainha real. É a casa. Make sense. É um ovéolo, tá entendendo? Quando a rainha vem e bota um ovo dentro dessa aqui, as operárias vão trabalhar, já sabe que é a casa de um zangão. Quando ela bota aqui, elas sabem que é uma operária, e quando bota aqui, sabe que é uma princesa. Princesa é ótimo. Deu para tu entender? Princesa. E o que acontece na colmeia? Funciona da seguinte maneira. Já viu aqui? Pronto. Todas as larvas de 1 a 3 dias, elas comem geleia real. Exceto a larva da realeira, que ela começa a comer geleia real desde quando nasce até quando morre, que é a rainha. Por isso que ela se transforma, por isso que ela tem vida longa, não por ela se transformar numa rainha por causa da casa. E por ela ter vida longa por causa da alimentação. Tá entendendo? É a alimentação que comanda. Aí, respondendo a você, o apicultor de geleia real, ele tem um quadro desse, que você tá vendo como que é larguinho? Que são prateleiras de fora a fora. Show. E que em cima dessas prateleiras Tem a casinha da... vão realeiras artificiais. É uma coisinha que ela precisa continuar. Realeira artificial mesmo. Então, quando a rainha sai para fazer a postura, ela faz a postura dentro dessas realeiras artificial. E aí ela põe um ovo em cada um. Põe um ovo em cada uma. Tá. E aí a gente... Então, aí o que ele falou foi que quem quer produzir geleia real não usa o quadro tradicional, aquele quadro que a gente está acostumado a ver, o Langström. Para a produção da geleia real, utiliza-se esse tipo de quadro aqui.
Esse quadro possui diversas fileiras com realeiras artificiais. E, obviamente, é retirado a rainha daí, e aí as operárias começam para produzir uma nova rainha, né? A caixa foi orfanada, foi retirada a rainha principal, e nesses quadros, as operárias, para produzir uma nova rainha, começam a produzir geleia real, a depositar geleia real. Então, veja que são quadros diferentes daqueles que utilizamos para produzir mel, a melgueira. São quadros específicos para a produção da geleia real. Quando tira-se a cera que está por cima, os potinhos estão cheios de geleia real. Também, igual na produção de abelha, tem que desopercular, ou seja, tirar a cera que está por cima. Aí os potinhos cheios de geleia real. Aí segue-se o armazenamento, ou seja, é um produto perecível ou ele é guardado refrigerado ou congelado, ou faz a liofilização para armazenar ele de modo a não estragar, porque é um produto perecível, em condição natural ele estraga muito fácil. Daí segue-se o processamento na indústria para posterior revenda. Tudo bem?